Graça e paz, queridos. É um prazer, mais uma vez, estar com os irmãos aqui para nós podermos ministrar, a aula hoje na Escola de Adoradores. E a matéria de hoje é aspectos práticos da adoração. Para tanto, eu quero deixar um texto aqui que encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1 em diante, que fala assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, um culto com entendimento. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo, para os nossos dias. A Bíblia é um livro escrito, um livro antigo, mas atual. E a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática também. Então, tudo que nós precisamos conhecer em questão de louvor e adoração, a Deus, precisa, na verdade, estar baseado na palavra de Deus. Porque o que foge da palavra de Deus, nós precisamos, então, ter cuidado. Para tanto, Jesus ele diz, examinai as Escrituras, porque são tais, porque elas testificam de mim. Então, precisamos examinar. E muitas vezes nós temos o hábito, principalmente, nós que fazemos parte da área de louvor, temos o hábito, muitas vezes, de irmos em direção aonde todo mundo está indo. Ou seja, o chamado modismo. E essa moda, muitas vezes, tem atrapalhado ministros de louvor, ministérios de louvor, e tem levado pessoas que têm um grande potencial a não desenvolver esse potencial. Então, portanto, nós precisamos ter o que? Entendimento daquilo que nós vamos entregar para o Senhor, daquilo que nós vamos render ao Senhor. Portanto, por isso que a necessidade de nós estudarmos sobre louvor e adoração. E hoje falarmos sobre as práticas, aspectos práticos da adoração. O objetivo principal é trazer o conhecimento sobre essas questões práticas dentro do ministério de louvor e adoração. É na praticidade que nós precisamos entender essas coisas. É deixar um pouco aquilo que ouvimos, a teoria que ouvimos, é sair do campo teórico para o campo prático, da praticidade. Então, um ministério de adoração que tem questões práticas bem resolvidas, acaba que não, melhor, um ministério de adoração que não tem as questões práticas bem resolvidas, eles acabam por desagradar aos espectadores e a Deus principalmente. Ou seja, quem não sabe para onde vai, o louvor, ele precisa ter um foco, precisa saber para onde vai, precisa ter uma direção. Se isso não está bem definido dentro do ministério, dentro do louvor, dentro desse ministério de adoração, se não está bem definido, para aonde quer chegar, então certamente as coisas não sairão da forma que o Senhor deseja que saísse, ou que saia. Paulo nos ensina que o nosso culto tem que ser um culto racional, ou seja, um culto com razão e inteligência. É um culto com inteligência, ou seja, precisamos saber para quem está sendo direcionado o nosso louvor, precisamos saber para quem está sendo direcionada a nossa adoração. Então, amados, a praticidade de um ministério é exatamente isso, usarmos a nossa inteligência, a inteligência que Deus nos deu e a tecnologia existente para um bom desempenho da equipe. Ou seja, precisa estar unido. A tecnologia, é excelente, mas precisa ter inteligência como usar. E essa inteligência Deus tem nos dado, Deus tem dado ao seu povo. Como agregar a tecnologia no ambiente de louvor, no ambiente de adoração a Ele. Então, para tanto, nós precisamos nos pautar, principalmente pela palavra de Deus, com sabedoria, com inteligência, com discernimento, para nós não ficarmos como
um barco à deriva em alto mar, sem saber para onde ir, né? E não é isso que Deus quer. Deus, ele traz o direcionamento, Deus, ele traz, né, um norte para o seu povo. Então, aqui nós vamos a uma introdução. Quero falar agora também sobre a postura dos adoradores, né? E falar, por exemplo, para pastores e líderes, né? Um alerta: tome cuidado quando separar alguém para o ministério de louvor. Não separe gente que não tenha um mínimo de preparo musical para tal. O que é isso aqui, queridos? Tem que ter no mínimo uma noção, né? Precisa ter no mínimo uma noção de música, uma noção de conhecimento. Então é isso que está dizendo aqui, temos que ter cuidado. Não é pegar a pessoa, a primeira pessoa que chegar, é pegar essa pessoa e lançá-la no ministério de louvor, né? Porque achamos que vai ser assim. Não é tão simples assim. Então precisa-se de um pouco de musicalidade, de preparo. 2, procure sempre ensinar a palavra para os componentes. Realize reuniões de estudo. Fale não só de louvor e adoração, mas também assuntos que envolvam o caráter do músico. Estabeleça reuniões de oração com alvos bem definidos. Outra coisa, pastores, líderes de ministério. Se nós quisermos ter um ministério de louvor sadio, precisamos ensinar a palavra. Porque aquilo que foge da ministração da palavra, ou seja, num culto de louvor e adoração, se o ministrante ele começar a falar dele mesmo, está fugindo ao objetivo que é. Ou seja, o ministrante ele precisa conhecer a palavra, ele precisa viver a palavra, ele precisa ter base sólida na palavra de Deus para que ele possa assim então ministrar a igreja. Outra coisa, oração, leitura da Bíblia, oração, jejum, é coisa que o ministério de louvor precisa ter, porque Deus só vai manifestar, queridos, a sua glória no meio do seu povo, quando nós assim estivermos em unidade, em união, unidos a Ele, ligados a Ele, direcionando o nosso louvor, a nossa oração a Ele. Então, líder que não investe no seu ministério, então você não pode exigir mais do que aquilo que você tem oferecido para o seu ministério. Portanto, pastores, líderes, ensine a palavra. Não precisa ter medo. Nós vivemos um dia, parece que os líderes têm medo de ensinar o povo, né? Não faça isso, querido, mas ensine a palavra. Direcione no caminho da verdade. Direcione na verdade. Ensine as escrituras. Porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Deus. O louvor não é para mim, o louvor não é para você. O louvor é para Deus. Então ensine a palavra. Queremos ter ministérios saudáveis, ministérios curados? Só vai haver ministério saudável, ministério curado pela palavra. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outra fórmula, senão pela palavra. O pastor não precisa ser músico, mas tem que ter a visão ministerial, né, de um ministério de música. E isso vem o quê? Através de discernimento. O pastor tem que ter esse discernimento, ele precisa buscar esse discernimento de Deus, né? E outra coisa, não é só buscar, não é só montar a equipe de louvor. O pastor precisa apoiar essa equipe naquilo que é necessário. Porque uma equipe de louvor, um ministério de louvor, sem um apoio pastoral, dificilmente, queridos, ele vai crescer. Dificilmente ele vai alavancar, né? Isso por quê? Porque o pastor ele é o anjo da igreja. O pastor ele é o anjo da igreja. Então, amados, é ele que tem que ensinar, como eu disse no tópico anterior, direcionar as pessoas. Caso contrário, se pegar e formar um ministério de louvor e deixar o ministério por si só, não vai crescer, não vai frutificar. Quarto, investir nos equipamentos da igreja. Eles não são perpétuos, têm vida útil. Olha, amados, isso aí não precisava nem a gente falar. Por quê? Porque tudo que é eletrônico, principalmente nos dias de hoje, tem um tempo de duração. Uma outra coisa, né? Às vezes o pastor, ele quer que o ministério de louvor compre os instrumentos para a igreja, equipe a igreja. Isso não é função só do ministério de louvor.
Porque o louvor é para o Senhor, o ministério é da igreja. Então, o pastor ele precisa investir na questão da musicalidade da igreja. Você não pode exigir aquilo que você não dá. Você não pode exigir aquilo que você não investe. Então, você quer ter um ministério de louvor saudável? Ensine a palavra, ensine a caminhar, mas também invista. Invista em tecnologia, invista em equipamentos, invista em som, e de boa qualidade. Não é qualquer coisa não, mas invista de boa qualidade, que vai ser um tempo durável muito maior, né? Então, precisa que haja um investimento nessa área também. O dirigente de louvor é fundamental, amados, que o dirigente de louvor, ou seja, a pessoa que vai ministrar, conheça bem os arranjos, conheça os cânticos ensaiados, para não sofrer nenhum tipo de constrangimento. Na ministração, dirija a igreja, mas também os músicos, ou seja, o ministro de louvor, a pessoa que vai ministrar, é ele que vai dar as coordenadas, é ele que vai dar a direção aqui em cima do altar. Então, tanto para na ministração, que é dirigida à igreja, quanto aos músicos, né? Então, o ministro de louvor tem essa função. O quarto, temos que ter cuidado, o ministro de louvor, outra coisa importante, o ministro de louvor tem que ter cuidado para não ficar repetindo muitas vezes o mesmo cântico, que canta uma vez, canta duas, canta três, tudo bem, agora está 5, 6, 7, 8 vezes, é cansativo, é enfadonho, né? A igreja fica cansada dessas coisas, né? Dessa repetição, parece que não tem fim, né? Então o que é que acontece? O ministro de louvor precisa ter sensibilidade, né? Para não ficar repetindo diversas vezes a mesma coisa, né? Que se torna enjoativo, na verdade, essa é a palavra, né? Me perdoe os irmãos, mas essa é a palavra, né? Uma coisa enfadonha, cansativa, né? E as pessoas perdem o foco, acaba, né, fica perdendo o foco. Outra coisa, falar somente o necessário, ou seja, o papel do ministro não é pregar, não é trazer uma mensagem bíblica aqui na hora do culto. O papel do ministro é ele ministrar os louvores que foram escalados aqui, que está na escala. Porque a questão de pregar, já tem um pregador que vai pregar à noite, já tem a pessoa que vai trazer a palavra, ministrar a palavra. O ministro de louvor, ele tem que vir e trazer os cânticos, ministrar os cânticos aqui. Caso contrário, né, ele vai pregar e não vai ministrar. Aí ele vai fugir do papel, que era o papel que ele tinha que fazer. E outra coisa, ministro de louvor, não decepcione a igreja. Melhor, não decepcione a Deus, né? Não decepcione a Deus. Porque isso acontece muito com ministros que acabam cansando a igreja de tanto falar. Ou seja, então, resumindo tudo isso aqui, ministre os cânticos que precisam ser ministrados. A ministração da palavra é com o pregador da noite, não é com você, ministro de louvor. Amém, querido? Uma outra coisa, estude música. Ah, mas eu não tenho tempo. Ouça, né? Entre numa aula de canto, se possível, para que possa o quê? Para que possa melhorar o louvor, o ambiente de louvor na casa de Deus. Se nós formos olhar no Antigo Testamento, nós vamos ver que no templo tinha os ministros de música. Então, ou seja, a tribo de Levi era a tribo separada, os levitas eram separados para o tabernáculo. Então, o louvor estava a cargo deles também, né? Como ali cuidar de todo o tabernáculo. O louvor estava a cargo deles, mas cada um na sua função. Dentro do ministério de louvor, cada um de nós temos uma função, amado. Uns tocam, outros cantam, né? Uns ministros, são back vocal. Então, cada um tem um trabalho a fazer dentro do ministério. Outra coisa, ministro de louvor, estude a palavra. O ministro que tem que saber falar diante da igreja. Enche o seu coração da Bíblia, de Bíblia, pois a boca fala do que está cheio do coração. Ou seja, aquilo nós já falamos no início. O pastor precisa investir, mas o ministro precisa ter tempo para ler a Bíblia, para estudar as Escrituras, né, para trazer a ministração. Ou seja, na hora da ministração, não é eu falar de mim, não é eu falar,
porque eu sou assim, eu sou desse jeito. Não. Eu preciso ministrar a palavra de Deus através da música, através de cânticos. E para eu fazer isso, eu preciso ler Bíblia. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso examinar as Escrituras. É isso que nós precisamos. Porque muitas vezes nós vamos, os cultos, na verdade, né, por causa de ministros, né, que tem uma certa direção, ou por falta de ensino, acha que o altar é lugar de show. Acha que a plateia da igreja é a plateia de um show. E não é, querido. Louvor e adoração é para Deus. Altar não é lugar de show. O altar aqui é lugar para adorar a Deus. Ou seja, emana do altar para a igreja. Se o ministro de louvor não tem direção, não sabe para onde vai, a igreja vai ficar perdida também. Perdida no sentido que eu falo o quê? É como um barco à deriva. Está cantando, né? E como diz Paulo, né, na sua carta lá, quando fala sobre o amor em Coríntios, capítulo 13, né, é como um sino que retine, só faz barulho e não leva a lugar nenhum. Ou seja, o ministro de louvor, ele precisa levar a igreja a uma adoração. Amado, essa igreja só vai entrar na adoração quando os ministros de louvores, quando o ministro do louvor, a pessoa que estiver aqui ministrando o louvor, ele conduzir a igreja. Ele não pode ir sozinho. E para conduzir a igreja, né, a uma verdadeira adoração a Deus, é somente, querido, dentro da palavra. Precisamos, uma outra coisa que eu quero deixar bem claro para os irmãos, não está na apostila, eu vou falar para vocês. Precisamos ter cuidado com uma coisa chamada emoção. Ministros de louvor, cuidado com as emoções. Quando a Bíblia diz que o espírito do profeta, sujeito ao profeta, está falando das emoções da pessoa. Então nós precisamos ter discernimento e ter cuidado com as nossas emoções. Muitas pessoas são levadas pelas emoções, por emoção. Cuidado com a emoção. A Bíblia diz que não há nada mais enganoso do que o coração do homem. Né? Precisamos ter cuidado. Eu só vou conseguir ministrar aquilo que eu receber. Se eu recebo da palavra de Deus, se eu me alimento da palavra de Deus, então eu consigo ministrar a palavra de Deus para a igreja. Ou seja, só lembrando, a boca fala do que está cheio o coração. Eu te faço uma pergunta, você ministro de louvor, você que é instrumentista aqui na casa de Deus, de que está cheio o seu coração? De palavras ou, como diz Salomão lá em Cantares, de raposinhas? Cuidado com as raposinhas. A raposinha, ela entra e nós nem vemos ela entrar. Quando nós acordamos, já passou a raposinha, já estragou a vinha, daí a pouco vem a raposa grande e danifica tudo de uma vez. Ministro de louvor, cuidado. Você não é super-homem, você não é super-mulher, você não é super-homem, o homem não é um super-homem, e a mulher não é nenhuma mulher maravilha para estar em cima do altar. Somos homens, mulheres, que estamos na dependência de Deus, da palavra de Deus. Cuidado com a raposinha chamada orgulho. Eu sou melhor do que fulano. Nós não somos melhores. Jesus disse o seguinte: quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Aprenda a servir primeiro. Aprenda a humilhar-se primeiro. E aí Deus vai te exaltar no momento certo. Dê espaço para os músicos profetizarem com seus instrumentos. Eles também são ministros. Seja sensível ao Espírito Santo. Aqui é mais para os instrumentistas. Querido, cuidado. A Bíblia diz que Davi, quando a arca vinha entrando em Jerusalém, Davi trouxe a arca para Jerusalém. A Bíblia diz que ele vinha na frente do exército, saltando, bailando, né, dançando, se alegrando. Davi, apesar de ser da tribo de Judá, mas Davi era um adorador. Antes de ser qualquer outra coisa, a adoração estava, mesmo ele não sendo da tribo de Levi, mas a adoração estava no DNA de Davi. É tanto que quando Saul estava endemoniado, eles chamavam Davi para tocar sua harpa. Né? E ali tem, em Crônicas, ali fala algumas coisas sobre Davi, que não vai dar para falar com os irmãos agora, que nós não temos tempo. Né? Mas Davi, ele sabia tocar bem. Né? Ele era um rapaz sisudo, um rapaz sério. Né? Um rapaz que tinha compromisso com Deus, desviava-se do mal. Ele era uma pessoa que tinha qualidades. Músico na casa de Deus.
Você precisa aprender com Davi. Nós precisamos aprender com Davi. Amém? Nós vamos dar uma pausa, tomar uma água e daqui a pouquinho nós vamos voltar.